Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre contrato de financiamento de veículo. Esse é o nosso terceiro vídeo da série Juros e Multa. Então, pessoal, hoje eu vou tentar fazer esse vídeo um pouquinho mais dinâmico, tá? Porque é realmente um tema pesado. Para quem já viu os vídeos anteriores, não é um tema fácil, ele requer bastante técnica. Então, assim, no primeiro vídeo eu passei conceitos básicos de tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, se você não entender um termo como ser constituído em mora, o que é juros moratório, o que é juros compensatórios, por favor, assista o primeiro vídeo que lá eu fiz o conceito de todas essas palavras, enfim, e você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando assistindo o primeiro vídeo também, tá? Mas de qualquer forma, eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais leve, ficar mais dinâmico para vocês compreenderem melhor este tema. Tá? E depois, por favor, comente, porque eu preciso do feedback de vocês para cada vez estar melhorando a didática, enfim, tá? Para saber também a necessidade de vocês. Então, esse vídeo hoje eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre a regulamentação dos contratos de financiamento de veículo. Na segunda parte nós vamos conversar sobre a cobrança de encargos quando você se torna inadimplente, quando você deixa de pagar uma parcela desse financiamento. E a última, que é os impactos que a pandemia está causando nestes contratos de financiamento de veículo, ok? Então, para quem já conhece os meus vídeos, sabe que eu faço um vídeo sem cortes, então eu peço perdão se tiver algum inconveniente aí no meio, tá bom, pessoal? Vamos passar então já para a primeira parte do vídeo, que é a regulamentação desses contratos de financiamento de veículo. Nós temos uma lei de 1965 que ela regulamenta esses contratos e o número dela é 4.728. Esta lei disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento. E é lá que nós vamos encontrar o que precisa ter no contrato de financiamento de veículo. O artigo 66 desta lei disciplina que o contrato de alienação fiduciária ele tem que ter especificado, além dos requisitos que o Código Civil determina, que nós já vamos ver, as taxas de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, e se houver comissões ou encargos, tudo isso tem que estar no contrato, beleza? E o que é o Código Civil, né? Enfim, o que o Código Civil, que é a nossa regra geral, que eu sempre digo assim, determina que os contratos de alienação têm que ter. Isso está determinado no artigo 1362 e lá nós podemos encontrar que o contrato deve conter o total da dívida ou a sua estimativa, o prazo ou a época do pagamento, as taxas de juros e a descrição do objeto que está em questão ali, que depois vai ser feita a transferência, né, pessoal? Então, quando vocês compram um carro, financiam esse carro, ele é alienado a esse contrato aqui, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de entender, ele é do banco, né? O carro não é teu até você pagar o contrato. Após pagar o contrato, essa alienação vai ser dada baixa e vai ser feita a transferência desse automóvel para você. Então, a descrição deste bem tem que estar no contrato. Isto é uma regra que está no Código Civil, ok? E agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acredito que vocês tenham total capacidade de responder, porque eu sei que vocês vêm vendo os meus vídeos anteriores, tá? Vocês acham que neste contrato de financiamento de veículo nós temos a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor? Até tomei um chazinho aqui para esperar vocês pensarem um pouquinho. Sim, pessoal. Tem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque, de um lado, nós temos o fornecedor de serviço, que é aquele que está prestando o financiamento para vocês, né? Tá disponibilizando aquele capital para vocês comprarem o carro. E vocês são os consumidores, correto? Porque vocês estão adquirindo esse serviço. Então, nesta relação jurídica, cabe o Código de Defesa do Consumidor.
E não é segredo para ninguém que este tipo de contrato, assim como aqueles de cartão de crédito que eu já falei no vídeo anterior, ele é um contrato de adesão. E por que que ele é um contrato de adesão? Porque o consumidor não tem como discutir as cláusulas desse contrato. Elas são, definidas unilateralmente pela financeira, pelo banco. Então, você não tem como discutir as cláusulas, ou você aceita e faz o financiamento, ou o financiamento não será feito, certo? Então, no artigo 54 do CDC, define esta relação como, enfim, a gente já viu, é uma relação de consumo e que este tipo de contrato é de adesão. No parágrafo 3º deste artigo 54 do CDC, nós temos algumas especificidades para o contrato de adesão. Ele deve ser redigido em termos claros. A fonte deste contrato, o corpo não pode ser menor que 12 e tem que ter caracteres legíveis. Então, não podem mais ter aquelas letrinhas miúdas em que o consumidor não consegue ter discernimento do que está escrito ali. Ele tem que estar claro para o consumidor. E no parágrafo 4º, determina-se que as cláusulas que restringirem os direitos do consumidor, elas têm que estar em evidência para permitir total e imediata compreensão deste consumidor, certo? Então, vimos aí que no contrato de financiamento é aplicado a lei de 62, o número 4.728, é aplicado o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Visto isto, vamos passar para a segunda parte deste vídeo, que é a parte da cobrança de encargos devido à inadimplência, devido ao não pagamento de parcelas aí do seu financiamento. Neste caso, o que acontece? Quando você se torna inadimplente, você é constituído em mora, certo? E se você não entendeu esse termo, por favor, volte lá no primeiro vídeo e veja o que é ser constituído em mora, tá? Mas fato é, se você se torna inadimplente, você é constituído em mora. E quando você é constituído em mora, o artigo 395 do Código Civil determina que o devedor ele vai ser responsável pelos prejuízos, juros, atualização monetária e, quando for o caso, honorários advocatícios. No caso aí do credor ter que cobrar, esse valor que ficou inadimplente na justiça, aí serão cabíveis honorários advocatícios. Então, o devedor, ele responde pelos prejuízos, juros, atualização monetária e os honorários quando for devido, certo? E aonde que tá a regulamentação desses encargos, especificamente nos contratos de financiamento de veículo? Além do Código Civil, nós temos aí a resolução de número 4.558 de 2017 do Bacen. E o artigo 1º desta resolução determina que as instituições financeiras podem cobrar do seu cliente, no caso de atraso no pagamento, juros remuneratórios, multa nos termos da legislação vigente e juros de mora nos termos da legislação vigente também, tá? Então, para quem já viu os vídeos anteriores, sabe que nós temos dois tipos de juros e eles podem ser constituídos através da lei ou eles podem ser convencionados entre as partes. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre juros compensatórios, mas nós temos também os juros remuneratórios, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Para entender um pouquinho melhor qual é a taxa dos juros compensatórios, eu preciso fazer com vocês uma linha cronológica do que aconteceu na legislação e até no ambiente jurídico, no nosso judiciário, sobre este assunto, correto? Para vocês entenderem o porquê que hoje é cobrado determinado valor, o que é abusivo e o que não é. Então, rapidamente, em 1933, nós tivemos um decreto. Nós temos esse decreto, tá? Porque ele ainda está em vigor.
de número 22.626, que ele limita a taxa de juros em 24%. E quem pratica essa taxa em limite superior é considerado prática de crime de usura. Esse mesmo é o nome. Quem pratica a taxa de juros acima pratica o crime de usura. Em 1977, o STF, através da súmula 596, ele pacificou o entendimento de que este decreto não poderia ser aplicado às instituições que fizessem parte do sistema financeiro nacional. Ou seja, bancos e financeiras fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, esse teto não era aplicado mais, não seria mais aplicado às instituições financeiras, certo? Em 1988, veio a nossa Constituição e no seu artigo 192, parágrafo 3º, limitava a taxa de juros em 12% ao ano. E quem praticasse acima disso, estaria praticando crime de usura. Isso veio com a Constituição de 88. Mas o que aconteceu? Em 2003, em maio de 2003, surgiu uma emenda constitucional de número 40 e ela revogou o parágrafo 3º, ou seja, passou-se a não ter limite mais para cobrança de juros remuneratório. Então, gente, o que aconteceu aí? O que era praticado, né? Em 2004, o STJ, ele definiu que as administradoras de cartão de crédito não seria aplicada àquele decreto de usura. Então, ele pacificou esse entendimento. Eu sei que eu falei aqui sobre contrato de cartão de crédito, mas é só para vocês terem um parâmetro do que veio acontecendo com essa determinação da taxa dos juros remuneratórios. Então, essa lei de usura não seria também aplicável aos cartões de crédito, ok? Em 2009, depois de muita discussão nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 382, pacificou o entendimento de que a prática de juros acima de 12% ao ano por si só não pode ser considerado abusivo. Então, pergunta-se o que é considerado abusivo, porque praticamente se deu carta branca aí para os bancos praticarem as taxas de juros remuneratórios como bem entendessem, beleza? Hoje, se considera abusiva a taxa que supera o limite da taxa média de mercado para os contratos de financiamento. Quem determina essa taxa média de mercado é o Bacen. E lá, eu vou até deixar o link aqui para vocês conseguem ver qual é a taxa médica praticada quando vocês firmaram o contrato. A gente já vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Mas qual é o critério que os juízes utilizam hoje para dizer se uma taxa ela é abusiva ou não? Eles utilizam o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo determina que vai ser nula a cláusula que coloque o consumidor em desvantagem excessiva. E o parágrafo 1º deste artigo diz que presume-se exagerada a cláusula ou a vantagem, né, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza daquele contrato e também o interesse entre as partes e outras circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, ok? Então, os juízes vão analisar o caso concreto, ver qual era a sua situação financeira na época que fechou o contrato ou a situação financeira atual para se discutir se essa taxa de juros remuneratórios é abusiva ou não. Eu trouxe para vocês hoje 3 julgados, tá? Trouxe um do Tribunal de Justiça do Paraná, que é onde eu atuo aqui com maior frequência. Trouxe também um do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ. Vocês vão ver que esses julgados são completamente recentes, tá? O do Tribunal de Justiça do Paraná,
esse julgado é de novembro de 2019, e ele considera abusivo as taxas que forem superior a 3 vezes aquela praticada pela taxa de mercado à época do contrato, à época que você assinou o contrato. Então, pessoal, ela tem que estar 3 vezes mais, tá? Acima, né, de 3 vezes mais esse valor. Já o TJ de São Paulo, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, num julgamento de junho deste ano, ou seja, mês passado, porque hoje é dia 31 ainda, mês passado, eles determinaram que vai ser considerado abusiva aquela taxa que for superior ao dobro da taxa média. Vocês percebem aqui a diferença? O Tribunal de Justiça do Paraná é acima de 3 vezes. Aqui, o de São Paulo é o dobro. Então, existe uma grande divergência ainda no tribunal. E por quê? Porque o STJ, através de um recurso especial, ele determinou que é o juiz quem determina as taxas que serão abusivas, analisando a peculiaridade daquele caso concreto. Ou seja, não tem como afirmar para vocês que o dobro vai ser considerado abusivo, 3 vezes mais, ou 1 vez mais, sabe, pessoal? Não tem como, porque realmente cada tribunal vai ter um entendimento e cada juiz vai analisar cada caso concreto de uma maneira. Então, o que é o STJ, no mês de abril de 2018, ele firmou um entendimento de que, só para vocês entenderem aqui, eles estavam discutindo um contrato que tinha a cobrança de 32,89% ano. E a taxa que era veiculada naquela época, a taxa média, era de 25,92%. Então, vocês percebem que a diferença aqui não é tão grande, certo? Então, o que aconteceu aqui? Eles revisaram este contrato, essa cláusula contratual foi revisada e de 32,89% ela teve que ser reduzida para a taxa que era praticada na época, certo? Então, esse entendimento ele é do do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial que eu falei para vocês, que deu aí oportunidade para os juízes julgarem da maneira que eles achassem ou, né, irão achar correto daquele caso concreto, o que foi o entendimento? Eu vou até ler para vocês aqui para falar certinho o que o STJ determinou. Considerando determinada situação da economia e do cliente, 1,5 vezes a taxa média poderá caracterizar preço excessivo da moeda. Então, vocês vejam, já aqui foi um caso em que 1,5 vezes a taxa média foi considerada abusiva. Então, existe uma grande diferença desse julgado para o TJ do Paraná, certo? E só que o que aconteceu? O desembargador ele reafirmou que é melhor que o juiz, caso a caso, mediante demonstração cabal da situação, tendo em conta a realidade econômica subjacente ao contrato e as provas dos autos, decida justificadamente se há ou não onerosidade da taxa contratada. Então, pessoal, aqui, fechando esse raciocínio do entendimento dos tribunais, eles vão analisar se essa taxa na época que você contratou estava te onerando excessivamente, se você estava aí sofrendo, né, com uma onerosidade excessiva nesta cobrança. Então, como eu já falei, a taxa média ela é divulgada pelo Bacen. E eu trouxe 2 contratos aqui para vocês terem uma ideia, tá? Esses contratos que eu vou estar divulgando, eles foram contratos que eu fiz, então eu posso falar, tá? Porque foram contratos de veículos meus, certo? Então, o primeiro contrato, ele teve como data de assinatura, né? A data que eu firmei o contrato foi em 18 de julho de 2019. A taxa de juro mensal e anual, ela estava em 1,05 e 13,35 ao ano. E
a taxa de mercado para o dia em que eu contratei o financiamento, ela estava em 20,34. Então, percebam, pessoal, aqui neste exemplo, o banco cobrou um valor menor que a taxa média de mercado. Então, por óbvio, não há discussão aqui quanto à cobrança abusiva da taxa de juros remuneratório. Agora, eu tenho aqui outro contrato que ele foi firmado em 31 de janeiro de 2018 e a taxa de juros mensal e anual era de 1,90 e 25,34. Mas sabem qual que era a taxa média de mercado praticada naquele ano? 22,74. Então, a taxa média era menor do que a que o banco praticou no meu contrato de financiamento. E agora aqui, eu posso considerar esse contrato abusivo? Pessoal, levando em consideração a situação financeira, levando em consideração este contrato específico, sim, pode ser discutido no judiciário, certo? Mas lembrando que vai depender do entendimento do juiz e das provas que nós vamos apresentar para dizer que este contrato estava me onerando, vamos dizer assim, excessivamente. Beleza? Então, passado isso, eu acredito que vocês tenham entendido, então, os juros compensatórios, qual é a taxa aí que deve ser praticada no mercado. Resumindo, não existe uma taxa específica e sim vai ser analisado cada caso concreto, levando-se por base a taxa média de mercado divulgado pelo Bacen. Beleza. Então, vamos passar para os juros moratórios. Estes juros acontece quando você fica inadimplente, ok? E ele decorre da lei, como nós vimos lá naquela resolução do Bacen que regulamenta esses contratos que ficaram com inadimplência. E a legislação em vigor que esta resolução ela se valeu é do Código Civil. O artigo 406 do Código Civil determina que quando provierem de determinação de lei, que foi o que a resolução ela determinou, serão fixados as taxas de juros moratórios conforme a mora do pagamento do imposto devido à Fazenda Nacional. Ou seja, é a taxa de juros moratória praticados pela Fazenda Nacional. E aonde que a gente acha essa taxa de juros moratórios? Pessoal, essa taxa está no Código Tributário Nacional. Sim, nós saímos então dessa legislação de Código Civil e Código de Defesa do Consumidor e Resolução do Bacen e vamos lá para o Código Tributário Nacional, no seu artigo 161, parágrafo 1º. Lá determina que os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Assim, os juros de mora não podem ultrapassar 12% ao ano. E isto também é o entendimento dos tribunais, ok? Nossa, pessoal, beleza. Então, ultrapassamos aí a questão dos juros. Os juros moratórios é um pouco mais fácil de entender, porque ele está aí determinado na legislação, certo? E vocês se lembram que no caso de inadimplência, você vai ter que pagar a multa moratória, certo? Esta multa, ela também é decorrente de determinação legal. E como vocês viram que nesta relação entre a financeira e o consumidor, ou seja, a financeira e você, se aplica o Código do Consumidor. E esta multa está determinada no artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que lá fala que a multa não pode ser superior a 2% do valor da prestação. Pessoal, muitos contratos, e eu vou dizer que a maioria desses contratos de financeira, de banco, enfim, já vem com essa determinação, tá? Lá no contrato já está específico que os juros moratórios serão de 1% e a multa moratória de 2%. Isso já vem. E se não vem, o teu contrato está redigido de maneira equivocada, ok? E chegamos então, visto aí juros, multa, né? Chegamos à última parte do nosso vídeo, que é o impacto
impacto da pandemia nestes contratos de financiamento. O que acontece, tá? Eu vou deixar bem claro que eu estou falando agora, neste tópico, sobre inadimplências que ocorreram no período da pandemia, ou seja, a partir da decretação de calamidade pública no dia 20 de março de 2020. Não de inadimplências que ocorreram anteriormente, tá, pessoal? Vocês já vão ver aqui por quê. O Código Civil, que é a nossa regra geral, ele determina que os inadimplentes em eventos de caso fortuito, que é evento totalmente imprevisível, ou força maior, que são eventos previsíveis, mas inevitáveis, que este devedor ele não vai responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, salvo se houver se responsabilizado por ele. Então, se o devedor se responsabilizou no próprio contrato pelos prejuízos em caso de força maior ou caso fortuito, ele vai ter que responder, tá? Então, se no seu contrato você assinou e tinha uma cláusula desta, você responde, tá? O que o Código Civil fala no seu parágrafo único sobre caso fortuito e força maior? Eles vão ser verificados cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir. Então, assim, óbvio que nesta pandemia nós estamos diante aí de caso fortuito. Não era previsível, não tinha como a gente prever o que ia acontecer. Você não tinha como prever que você ia ter redução no seu salário, que você ia perder o seu emprego e que, infelizmente, por causa deste motivo, você ficou inadimplente no seu contrato de financiamento, certo? Então, isso é uma excludente da responsabilidade dos prejuízos. Muitos contratos, para não dizer a maioria, tá? Enfim, para não dizer todos, não tem cláusula que responsabilize o consumidor pelos prejuízos em caso fortuito ou força maior. E isso, ao meu ver, tá? Se dá até porque, se essa cláusula existisse, ela seria contrária ao que prega o Código de Defesa do Consumidor. Ela poderia ser considerada até nula, tá? Porque colocaria o consumidor em uma extrema desvantagem, certo? Então, pessoal, ao meu entender e ao de muitos colegas que a gente vem conversando aí nessa época que é tão difícil para todo mundo, né? Você que ficou inadimplente nesta época de pandemia não deve arcar com os prejuízos decorrentes da sua inadimplência, decorrentes da sua mora, certo? Então, quais são esses prejuízos? Os juros compensatórios, os juros remuneratórios, correção monetária, multa e honorários advocatícios, certo? Isso é o que determina naquela resolução. Lá fala em juros remuneratórios, juros compensatórios, moratórios e a multa e a correção. E os honorários advocatícios aqui vêm pelo Código Civil, tá? Então, vocês não seriam responsáveis pelo pagamento desses prejuízos, porque existe essa excludente no Código Civil, ok? E só para frisar, novamente, eu estou falando aqui de contratos de inadimplência durante a pandemia. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e agora eu vou passar a minha informação bônus para vocês, que eu tenho certeza que vai facilitar aí um pouquinho a vida de vocês, e para quem não tinha o conhecimento deste fato, vai passar a ter. Mas vamos pensar na seguinte situação. Você tem um contrato de financiamento de veículo que ele foi feito em 60 vezes e você pagou 55 parcelas. E infelizmente, a partir da parcela 56, você não conseguiu mais arcar com esse financiamento. Vocês acham que o banco vai poder entrar com uma reintegração de posse aí, até mesmo com uma busca e apreensão, enfim, com o seu veículo? Vocês acreditam nisso? Então, pessoal, o que vem acontecendo hoje com as respostas aí que a gente está tendo dos tribunais? Hoje é aplicada uma teoria que se chama adimplemento substancial. O que acontece? Quando você paga
ali boa parte do seu financiamento, mas não conseguiu arcar com as últimas parcelas, enfim, o banco não vai conseguir fazer a reintegração deste bem. Por quê? Porque ele tem que ir atrás de uma forma menos onerosa para o devedor. Os tribunais aplicam o artigo 187 do Código Civil, que determina que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Ou seja, eles não podem fazer a extinção desse contrato pegando o bem. Eles vão ter que achar outro meio de fazer a cobrança destes valores que ficaram inadimplentes, né? Dessas últimas parcelas, enfim, que ficaram inadimplentes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês quiserem mais informação, por favor, comente este vídeo. E o próximo vídeo da nossa série, que é o último, eu vou falar sobre contrato de aluguel, o que vem acontecendo aí nesta pandemia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado mais fácil a compreensão. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de comentar, beleza? Obrigada e um abraço a todos.